prontinha aqui para a gravação, para começar direitinho. Então, muito bem. Então, boa tarde a todos e todas. Eu vou me apresentar, eu sou a Marilda, eu faço parte da equipe de orientação educacional aqui da DEAP, sou psicóloga e atuo na área do apoio à permanência pedagógica. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, uso óculos, tenho cabelos claros. Então é com muita alegria que estarei aqui conduzindo essa atividade, a abertura do encontro com vocês. Para isso também eu estou contando com parte da equipe que está aqui conosco, que é o Tiago e a Camila, que estarão nos acompanhando, tanto aqui pelo chat, quanto pelo microfone, né, e outras demandas que forem surgindo. Então, deixo aqui meu agradecimento também para a equipe que está nos apoiando na realização desta atividade. Então, esse webinário ele integra as ações da área da orientação educacional da DEAP, cuja sua missão é apoiar a trajetória acadêmica de estudantes de graduação e pós-graduação, promovendo permanência, integração e formação. Atuamos por meio de atendimentos individuais e atividades coletivas, como oficinas, disciplinas e programas, com foco no desenvolvimento da autonomia, estratégias de estudos e enfrentamentos dos desafios do ensino superior. Então, damos as boas-vindas ao nosso convidado especial, professor Lee, que eu já vou apresentar mais formalmente daqui a pouco para vocês e a todos os presentes aqui. A participação de vocês reforça a importância desses espaços de diálogo e construção coletiva de conhecimento. Então, algumas informações mais práticas para a gente seguir. Nosso tempo é até às 13h45. Fiquem à vontade para participar pelo chat, fazer comentários, perguntas. Essas atividades, elas se configuram como atividades extracurriculares fundamentais para ampliar os horizontes e fortalecer o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional. Então, como anunciado, este webinário ele está sendo gravado e posteriormente ele ficará disponível no canal do YouTube da Orientação Educacional. Então, desejo que seja um momento muito proveitoso, inspirador para todos aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos. Então, vou passar a palavra ao nosso convidado, professor Lee Min. Ele é médico, neurologista, gestor e é professor titular de neurologia aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Marilda. Realmente é um prazer estar aqui nesse espaço. E com 400 pessoas, realmente é um número impressionante, né? Estou muito feliz que tenha esse número de pessoas interessadas no tema de neurociências, né? Eu, como neurocientista, eu sempre trato esse assunto obviamente, com maior carinho, e certamente eu vejo que as neurociências podem realmente ajudar a gente a entender muito o nosso cérebro e, né, ajudar a gente na nossa vida diária, né? Então, a conversa é voltada para a vida acadêmica, né? Então, eu agradeço novamente, Marilda. Eu quero também já agradecer o pessoal do apoio, o Tiago, a Camila, né? Certamente eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Agora a gente vai passar por um momento meio crítico, porque eu sempre me apanho um pouquinho quando eu vou tentar compartilhar o PowerPoint. Então, um pouquinho de paciência, pessoal, até eu conseguir carregar a tela, né? Então, qualquer coisa, Tiago e Camila, você me dá um help aí, né? Eu vou fazer, então, um momento crítico aqui, nossa, não aparece. Tem o PowerPoint, ele está aberto, né? Professor, tem os 3 pontinhos. Tá, peraí. Ele que está Na falando, verdade, não é nos Google, 3 como deseja pontinhos. gravar a tela e o áudio desse computador. Eu não sei como que eu faço, eu abrir ajustes do sistema, isso? Ó, compartilhar a tela, para a hora que o senhor apertou esse quadradinho que tem uma setinha para cima, ele vai aparecer algumas opções. Pode tentar a guia do Chrome, que é para aparecer a opção do arquivo PowerPoint que está gravado, que está aberto na tela. Então, ele fala aqui para eu ajustar, que para eu conceder, mas eu tento abrir o ajuste do sistema, ele nem deixa. Opa, acho que vamos ver. Abrir o ajuste, deseja gravar tela. Nossa, não está indo. O senhor selecionou o guia do Chrome?
Deixa eu ver o Chrome. Guia do Chrome, aqui nos 3 pontos, isso, em cima. Permissão, permissão, tá... Não, ele Não? não... Permissão removida para um site, não. Professor, se o senhor quiser enviar o arquivo pelo Eu vou enviar e-mail no... também, a gente consegue abrir aqui. Tá, deixa eu, então, cancelar aqui. Eu vou enviar por e-mail, tá? Tá ótimo. Um pouquinho de paciência, o pessoal. Já começamos. Aqui, ó, a partir do momento que eu envio... Tá. Eu enviei, né? Então, acho que podemos começar enquanto chega o PowerPoint aí, né? E vocês carregam, pode Podemos. ser, né? A gente não atrasar. Então, vamos lá, pessoal. Como a Maria falou, eu sou professora titular aqui na neurologia na Unicamp, tenho muito interesse nas questões de neurociências e acho que vamos começar com talvez uma situação, né? Você estuda, mas não aprende como gostaria, né? Quem se identifica com essa frase aí? Né? Que vocês estudam, mas não estão rendendo como gostariam. Né? Alguém falou que é isso, né? Eu. Né? Certamente eu acredito que parte das pessoas, né? Talvez até vieram, né? Por conta dessa situação, que é muito, muito comum, né? Tá? Então, vamos lá. A questão toda, né, é que, de fato, o conteúdo, né, mudou bastante. Né? A gente está numa universidade agora e o modo como nós lidamos com esse conteúdo é que talvez não tenha mudado para algumas pessoas. Né? De certa maneira, a gente até fala que o nosso cérebro não caiu a ficha ainda. Alguns ainda estão no ensino médio, né? Enquanto de que precisa realmente fazer uma estratégia agora voltado para o ensino superior. Porque tem diferenças, né? Acho que vocês todos já notaram que a transição do ensino médio para a universidade, enquanto no ensino médio, o maior desafio é realmente você decorar, né? Repetir, né? A exaustão, enquanto que na universidade os conceitos já são muito mais para você integrar e realmente tomar uma decisão. A forma de cobrança, que são as provas, as famigeradas provas, elas realmente pressionam muito por aí. E outro ponto que também a gente vê é que a matéria, opa, já está aí, né? A matéria, pode ir para o próximo, Marilda, né? A matéria, de fato, ela mudou drasticamente em termos, né, de complexidade. Quem que é das exatas aí, das engenharias? Sobretudo que estão nos primeiros anos, tem aí Pedro e tal, né? Que estão aí nos cálculos, a disciplina matadora, a Camila até deu uma risadinha de canto da boca, né? Tal, porque, de fato, se a gente for olhar, muito das disciplinas das engenharias, elas são tanto quanto abstratas, né? Então, essa parte faz com que, para o aluno, ela realmente absorver esse conceito, torna-se muito mais difícil do que simplesmente ele continuar usando
a técnica de tentar decorar, de repetir a exaustão, porque ali requer um pouquinho mais já de regiões associativas do cérebro, né, de abstração, para você poder absorver, aprender esse conceito, né, internalizar o conceito. Muitas vezes, até a gente fala, a pessoa até realmente consegue memorizar, porque todos vocês estão aqui na universidade e mostraram já a sua capacidade, né? Enquanto essa habilidade cognitiva de lembrar, memorizar, mas só isso, agora, ela não vai ser suficiente, né? Então, realmente vai precisar, né, desenvolver outras áreas aí cerebrais. Pode passar o próximo slide, né? Aqui, né, de decidir. Pode passar o próximo slide, por favor? Né? E daí as pessoas perguntam, mas, então, meu cérebro pode mudar, no caso, né? Mas eu queria fazer um adendo de que talvez a questão não seja só vocês, mas, obviamente, né, vocês são os que são cobrados, né? Os estilos de ensino também mudou muito, né? Então, vocês pegaram professores diversos no cursinho, no ensino médio, sobretudo as pessoas que fizeram um cursinho, eles têm uma metodologia muito bem, né, elaborada, né, pautada, e que vocês acostumaram a estudar daquela maneira, né, que foram, digamos, instruídas a realmente aprender os conteúdos, memorizar facilidade. Mas agora, na universidade, as características são mais variadas. Vocês vão pegar professores que realmente vão em mais detalhes e alguns outros professores nem tanto, né? E colocam o patamar, digamos, do conteúdo, às vezes, um momento inacessível para a situação, o momento que vocês estão. Mas aí muitas vezes falam, mas o meu cérebro pode mudar, né? Então, pode se adaptar. Quer dizer, claro, né, acho que nesse sentido, o cérebro pode realmente se adaptar, que é um fenômeno que nós chamamos de plasticidade. Né? Plasticidade é um termo científico, né, na área de biologia, em que existe a mudança da conformação, da função, digamos, cerebral, mediante estímulos, né, seja externos, internos, vivências da vida, fazem com que o cérebro, ela realmente faça as mudanças, né? Aqui está uma ilustração de neurônios aí que tem no nosso cérebro, né? Nós temos basicamente 100 bilhões desses neurônios, né? O estudo mais aproximado da Suzana Herculano, que é uma neurocientista brasileira, né? Ela, no estudo dela, ela chegou a uma estimativa de 86 bilhões de neurônios. Então, é um número enorme de células especializadas e que elas estão conectadas uma com as outras, e essas conexões chegam à casa de trilhões de conexões. Então, essa maravilha dessa máquina, ela serve para fazer com que a gente funcione nas suas diversas dimensões, seja enxergar, né, os 5 sentidos, né, nós, enfim, aprendermos. Então, eu vou fazer uma breve apanhado sobre essa questão da plasticidade, até para vocês entenderem em que fase da vida o teu cérebro está. Né? Então, o próximo slide, eu estava apertando o botão aqui. Né? Então, a plasticidade, que nem eu falei, é a capacidade do cérebro se moldar frente a um determinado estímulo. Aqui está, né, as pessoas que fazem, né, cerâmica, então sabem como que é e tal. Próximo slide. Então, existe, digamos, momentos da vida nossa em que esse fenômeno de plasticidade, ela ocorre com maior facilidade. Então, aqui está, assim, 2 curvas, né? A curva que de verde, né, que está lá em cima, é a capacidade do cérebro em modificar frente a uma experiência, né? Então, essa plasticidade, ela é maior.
Então, vocês estão vendo que na curva, na horizontal, está a idade, 2 anos até 70 anos. Então, essa plasticidade, capacidade, ela vai declinando, né, com o tempo, nas primeiras fases, né, da vida, nas primeiras infância, digamos, até os 4 anos, é o pico máximo de mudança cerebral. E com isso ela vai chegando até um platô, né, na casa de uns 25 anos, dali em diante ela realmente desce mais. E do lado, digamos, oposto à plasticidade, à mudança, tem o estímulo, né? Então, a gente vê que o estímulo necessário para causar a plasticidade na primeira parte da vida, né, ela é muito pequena, né? Então, com pouco estímulo, o teu cérebro consegue modificar, né, se adaptar a essa experiência, né? Então, o que a gente pressupõe que o fenômeno da aprendizagem seja muito mais fácil nessas faixas etárias, enquanto que a energia que você requer para você fazer mudanças no teu cérebro, quando chega na minha idade, por exemplo, 60 anos, eu preciso de esforço, muito mais esforço do que comparado com vocês, uma média de 20 anos aí, né? Em que com pouco estímulo vocês já conseguem rapidamente fazer essa mudança no cérebro. Então, esse é um ponto importante. Então, vocês olhem que faixa etária que vocês estão. E eu ponto também, próximo slide. O próximo, então, aqui está uma ilustração das fases da vida. Então, as fases da vida, obviamente, ela tem os seus desafios, né, os seus momentos. Então, cada qual, o cérebro vai estar preparado, digamos, para aquela faixa etária, né? Próximo slide. Então, aqui, né, obviamente, é um artigo científico, né, para trazer um pouquinho de ciência, que realmente existe um corpo enorme de evidências científicas que realmente mapearam como é que é a trajetória de desenvolvimento cerebral, né? E, obviamente, temos janelas, né, pontos importantes, né, desse fenômeno, desse acontecimento, e as vulnerabilidades que também ocorrem, né? Então, são algumas janelas que temos na nossa vida em que o desenvolvimento cerebral ela se dá de maior intensidade. E nessas oportunidades também abrem as vulnerabilidades. Próximo slide, por favor. Então, aqui, só rapidamente, né, para vocês terem uma ideia, então, nós temos o quê? Um fenômeno de formação cerebral, né, que se dá na parte embrionária nossa, né, nas primeiras semanas, nas 8 a 16 semanas, basicamente, existe um fenômeno que a gente chama de migração neuronal, que os neurônios, elas se proliferam e elas migram para o cérebro, né, ainda, digamos, imaturo. Então, essa fase é uma fase crítica, né, no primeiro trimestre. Então, qualquer lesão, agressão nessa faixa, nessa idade, no primeiro trimestre, ele pode causar danos, né, irreparáveis aí no cérebro do concepto, né? Então, existe essa parte. E depois ele vai entrar para as mudanças funcionais, né, tal, e que vão realmente evoluir cada ponto, digamos, dessa gestação. Vamos passar para o próximo slide, por favor? E daí, quando o bebê, então, ela nasce, então tem os primeiros 2 anos que realmente é a fase crítica, né? A primeira infância e tal, os primeiros 1000 dias que tanto nós realmente lutamos para que o governo realmente tenha programas voltados. Por quê? Porque realmente é um período que tem uma explosão, né, sináptica. Sinapse é ponto de conexão dos neurônios. Então, os neurônios, elas enviam ramificações, que são os dendritos, né, o nome técnico, anatômico, e se conectam com os seus outros neurônios em diversas regiões, né, formando aí uma rede neuronal. Então, nessa fase, existe uma explosão enorme aí de formação sináptica, né? Então, esse é um ponto importante, e vários elementos, elas realmente
podem interferir, né? Desde a questão nutricional, afeto, né? Tudo isso pode influenciar no como o cérebro dessa criança ela vai se desenvolver. Então, tem estudos muito claros mostrando de que, né, alguns experiências ditas adversas da infância, seja negligência, seja abuso, né, ou situações de risco dentro da família, fazem com que o cérebro dessa criança seja prejudicado em termos da sua formação. Né? Então, esse é um ponto importante de a gente estar também entendendo, né, das vulnerabilidades. É um ponto importante também, sempre trago, de que o cérebro de cada um de nós, ele é único, é único. Então, o cérebro da Camila, da Marilda, o meu, e dessas outras diversas pessoas que estão aqui acompanhando conosco aqui, cada um é singular. Né? Tanto que se eu colocar você dentro da máquina de ressonância magnética, fizer um estudo de ativação funcional lá dentro, chamado ressonância magnética funcional, eu vou ver padrões de ativação diferentes. É tanto que eu posso até usar esses padrões de ativação para identificar vocês servindo como uma digital, né? Então, é digital. Então, isso não seria muito difícil de enxergar, né? Dado o fato que cada um de nós temos uma história que é única, né? Que é única. Alguns vão perguntar, mas e os gêmeos univitelínicos, né? Não, de fato, até os gêmeos, a gente consegue ver diferença de ativação funcional, né? Então, para você ver quanto que é a diferenciação funcionalidade do cérebro, né, no seu detalhe. Claro, no macro, a gente já entende que o cérebro tem as suas, né, macrofunções muito bem detalhadas, né? Então, o que eu estou falando aqui é uma generalidade, obviamente, existem exceções à regra, né? Como todas as situações. Próximo slide. Então, o que, que acontece? Né? Depois dos 4, 5 anos, o cérebro, depois de ter feito essa explosão, né, sináptica, a gente vai tendo outro fenômeno que vai acontecendo até num pico lá dos seus 25 anos, né, que termina, tem alguns picos na adolescência e tal, né, que é um ponto em que também ela coincide com a grande mudança do corpo nosso devido à explosão hormonal, né? Então, há, né, esses momentos que são críticos. Mas o que é interessante? Existe esse fenômeno que a gente chama de pruning, em inglês, em português seria poda, né? Poda sináptica. Então, o que seria isso? Seria como se você tivesse um jardim em que você teve uma explosão, né? Um crescimento grande de sinapses, mas para que essas conexões elas possam ser efetivadas e de uma maneira otimizada, você precisa realmente fazer alguns recortes, né? Algumas podas para que essa conexão possa, digamos, funcionar de uma maneira eficiente, né? Então, essa poda, né, ela vai ocorrer, né? E ela ocorre com um certo padrão. Ele ocorre, sobretudo, de trás para frente, né? Da direita para a esquerda. A última região a ter uma poda consolidada é aqui na região frontal. E é interessante que essa aqui ela vai se consolidar, essa poda, nos 25 anos. E o que tem de importante a região frontal? A região frontal, ela é muito responsável por planejamento, né, organização, né, que são as funções executivas. Né? Então, você, por exemplo, a Camila quer fazer um brigadeiro. Né? A Camila faz brigadeiro? Faz, né? Então, para a Camila fazer brigadeiro, ela já organiza, né, na mente dela, olha, eu vou precisar de chocolate, ou Nescau, né, ou vou precisar de leite condensado, tal, eu preciso dos ingredientes. Eu preciso de uma panela, tal, eu preciso de uma coisa para mexer, eu preciso de um fogão, então eu vou começar, né, então, colocando a panela no fogão, né, tal, e toda uma sequência. Quem que faz esse planejamento
é o lobo frontal, né? Então, o lobo frontal é muito importante para isso. E, além disso, o lobo frontal, ele é como se fosse um grande irmão, assim, né? O Big Brother teu, que realmente fica te vigiando, olha, não faça isso, né? Não, cuidado. Né? Ele funciona como um sensor seu, né? Então, tanto que muitas vezes até eu brinco, né, pessoal? Quando vocês se metem em rascada, né? Porque na universidade, eu sei, eu fui estudante também, fui universitário, né? Como se diz, eu sobrevivi, né? Tive minha vida excelente, mas, obviamente, alguns momentos que, felizmente, também a gente esquece, né? Então, apaga da memória. Né? Por quê? Porque o lobo frontal não estava preparado o suficiente para evitar que você entrasse nessas enrascadas. Né? Então, ela serve para realmente tirar você da fria, assim por dizer. Tanto que as agências de seguro, elas sabem muito bem disso. Né? Quem está dirigindo, né, tem um carro tal, que abaixo de 25 anos, o teu seguro é muito mais caro do que uma pessoa de acima de 25 anos. Por quê? Porque a seguradora sabe que, né, nessa faixa etária as pessoas elas se envolvem em mais acidentes. E como neurocientista, eu sei porque a sua região frontal ainda não se consolidou, né? Então, esse é um ponto importante. Então, se vocês estão olhando qual faixa etária que vocês estão, entendam que ainda tem, né, o teu cérebro e mudar e melhorar, né? Então, se você não está conseguindo organizar, então esse é o momento de você exercitar, né, essa capacidade organizativa, tal, para fazer com que o teu cérebro, o seu lobo frontal, possa, digamos, né, se aperfeiçoar, né, nessa função, nessa habilidade que vai ser muito importante, né, acredito, vai ser muito importante na sua vida ali para frente, tá bom? Próximo slide, Camila. Então, aqui, só para mostrar, né, na faixa etária até 25 anos, então, aqui só alguns elementos que até trazem, né, olha, né, algumas doenças que podem aparecer, né, que são meio que coincidentes ou não, a faixa etária também com questão, digamos, hormonal, né, e que tem sido visto. Mas, enfim, né, acho que o mais importante foi aquilo que eu mostrei, que existe esse fenômeno de poda, que o cérebro ainda está em maturação com 25 anos de idade, tá? Então, esses são pontos importantes aí. Próximo slide. E, obviamente, como que o cérebro aprende, né? Então, como que nós aprendemos, né? Afinal, acho que vocês viram essa primeira parte, quando vocês estavam no ensino médio, que é realmente esforço, repetição, né? Então, não tenha dúvida, né? Então, a questão da repetição, esforço, né, dedicação para isso é importante para que você possa aprender, né? Entretanto, próximo slide, sem atenção, não existe aprendizado, tá? Então, esse é um ponto importante, né? Eu sei, eu tenho aqui também um carinha que todo mundo tem, né? Acho que ele virou o extensor do nosso corpo, acho que é difícil uma pessoa que não tenha um celular hoje, né? Ela virou, digamos, né, uma extensão do nosso corpo. Entretanto, né, ela é um grande elemento de distração, né? Então, vamos lá, próximo slide, só fazendo uma pergunta. Lá. Você estuda 2 horas olhando o celular, está aprendendo? Hein? A Bruna fez assim, né? O outro também não. Então, quer dizer, de fato, acho que todos nós já vimos que não rende, porque se você está lá estudando e tem a questão, né, sempre da procrastinação, né? E nada maior amigo da procrastinação que o celular. Ele está sempre lá, né, disponível para você, sempre tem alguma coisa lá te chamando, né? Seja rede social, né? Ou quer que seja, está lá.
né? Então, infelizmente, a atenção, né, é um ponto importantíssimo. E, claro, né, nós temos alguns alunos que têm na conformação cerebral, porque é aquela coisa que nem eu falei, o nosso cérebro ele é único. Então, algumas situações, o cérebro da pessoa, ela foi, digamos, conectada de uma maneira diferente, né? E algumas situações conectadas de tal maneira que acaba tendo um prejuízo nessa área atencional, né? Eu estou dizendo especificamente, né, a questão da atenção, déficit de atenção e hiperatividade, né? As pessoas que têm o TDAH. Diagnóstico mesmo, obviamente, né, essas questões de transtorno acabam sendo usadas de uma maneira meio leviana, né? Todo mundo acaba tendo esse diagnóstico, mas eu estou dizendo as pessoas que definitivamente têm o diagnóstico, em que o cérebro da pessoa realmente ela é arranjada de tal maneira, né? Não se trata de uma doença, se trata de uma divergência, digamos, cerebral aí, né? E a pessoa tem efetivamente dificuldade, né, dificuldade de organizar o tempo, sobretudo. Né? O tempo, a questão da organização do tempo não é uma coisa que a pessoa consegue fazer. Né? E muitas vezes, obviamente, essas pessoas com TDAH, por conta, né, da inteligência, que a gente fala dessa maneira, ela consegue realmente contornar essa limitação que ela tem. Né? Mas, digamos, atenção, foco atencional é importante. E a gente precisa, né, entender isso, vocês precisam entender de que o celular é um grande problema. Né? Próximo slide, por favor. Né? Então, foco, né, como o Steve Jobs falou, é dizer não. Né? O que é dizer não? Dizer não ao celular, dizer não às distrações, né? Realmente é o foco profundo. Então, para você poder fazer um foco profundo de estudo, você precisa ter um ambiente, né, que seja propício. Porque uma coisa é verdade, né? Nós, ser humano, o cérebro não foi feito para estudar. Essa é uma coisa que o ser humano, na sua evolução, acabou incorporando como um requisito. Mas, assim, se você pensar nos primórdios, né, do homem primata, né, na música, que seja, o que nós fazíamos? A gente simplesmente caçava, comia e era isso, né? Era isso. Né? A gente vivia com a natureza, em comunhão, tal, né? E até que, obviamente, as coisas foram sofisticando, né, tal, a ponto de que nós somos os únicos bichos no planeta Terra que pagamos para morar, né? Que nós pagamos para estarmos aqui, né? Então, quer dizer, a sociedade evoluiu de tal maneira que o cérebro, ela, obviamente, acabou trazendo umas outras funcionalidades do qual, né, se a gente for olhar evolutivamente, não era uma função que era dela, né? Tá? Então, o que a gente precisa agora? A gente, para essa função ela se otimizar, a gente precisa também abstrair de algumas coisas que nos distraia. Então, novamente, foco é dizer não. Então, vocês precisam de um ambiente, né, novamente, bem organizado, limpo, que seja, né, para vocês poderem ter o foco no aprendizagem. Aqui está um exemplo, hoje é interessante, né, quando eu peço lá no Google, me dá uma foto aí de um escritório, de uma mesa limpa. Sempre vai ter um computador, né? Sempre vai ter um computador. Entretanto, eu queria fazer um resgate aqui, né, de quando tem algumas evidências, né, até posso, quem tiver interesse, mandar isso, de que quando você escreve no celular, no tablet ou no computador, né, o grau de aprendizagem ela é menor se você escrevesse à mão, no papel, né, escrita à mão. Existe alguma questão de conexão, né,
da mão, das áreas motoras com áreas cognitivas, né, só para fazer um apanhado mais amplo, de que as áreas diferentes do cérebro, que têm determinadas funções, elas entram, acho que o Marcelo está trazendo, a abstração é um ponto importante, de você entra, né, como se fosse uma conexão de diferentes áreas que seja. Então, a escrita à mão, ela parece que traz maior benefício, né? O Felipe já trouxe a evidência ao contrário, ele diz que não, para ele é ruim. Então, novamente, cada um, né, vai ter a sua percepção. Então, opa, o Adriano já está trazendo. Professor, qual é o peso do lado financeiro no aprendizado? Bom, aquela coisa, né? Novamente, esse foco de dizer não, né? Já tem várias perguntas, já está pipocando, a gente vai responder, tá? Só para eu tentar levar a questão aí. Mas eu vou responder a todas. O foco, obviamente, é você conseguir, né, abstrair de toda essa mundo ao seu redor, das suas preocupações. Obviamente, a questão financeira, se você está lá com um boleto que precisa pagar, vai receber o despejo, né? Então, obviamente, o teu foco atencional está lá, né? Você não consegue abstrair e vir para cá. Então, todas as questões ambientais, elas vão, digamos, ter influência, né, na sua questão de aprendizado. E eu até vou um pouquinho mais longe. Hoje nós estamos vivendo a questão da crise climática, né? Ela é uma realidade, né? Então, de repente, tem a inundação, você tem a insegurança, né? Não sei como que são as condições que você mora, tem dificuldade de se mover, né? Então, existem todas essas questões que elas influenciam de uma maneira direta ou indireta. A indireta, já vou falar aí, né? Que é a questão do sono. Próximo slide, Camila. Né? Então, aqui é um ponto importante de vocês também terem a visão. Você aprende quando tenta lembrar. Tá? Esse é um ponto importante porque a memória, ela tem alguns elementos, de quando você apresenta ela, a gente pega e tenta registrar, a gente codifica ela, né? E daí, essa codificação, ela fica numa área de memória que é de curto prazo, né, que está lá. Então, por exemplo, eu peço para você lembrar lá, Felipe, lembra de abacaxi, carro e vermelho, né? Então, e daí, daqui a 5 minutos, eu peço, Felipe, o que eu falei para você lembrar? Acho que foi banana, jabuticaba, cor-de-rosa. Quer dizer, você não lembrou, né? Então, algumas pessoas, boa parte de vocês, vão lembrar, né, de uma maneira curta, tal, o que teve aí, tal, rapidinho. Mas para essa memória se consolidar, ela precisa, né, de ser alocado essa informação agora para outros espaços, ditos de espaços de consolidação. Que esse fenômeno de consolidação, ela ocorre durante o processo de sono, né, quando você dorme. Então, lembra que eu falei a questão da crise climática? Então, essas ondas de calor, né, fazem com que boa parte das noites elas vão ser difíceis de você dormir no calorão aí, né? Então, você tem noites perdidas. E, infelizmente, o sono, você perdeu, não tem como você recuperar o sono, né? Não adianta, já perdeu, o prejuízo já, o leite já está derramado, o prejuízo já aconteceu. Então, o sono é um ponto importantíssimo na questão da consolidação da memória e da aprendizagem, né? Então, aquilo que a gente falou, você obviamente precisa se esforçar, né, para tal, né? Você precisa, digamos, que isso seja consolidado, né, tal, e, por fim, você precisa ser capaz de lembrar disso. Então, você só aprendeu a partir do momento que você tenta lembrar, né? Então, aquela coisa de ler trocentas vezes, né? Muitas vezes pode ser uma ilusão, né? Que você está realmente lendo, você precisa checar mesmo, tentar nesse processo lembrar o que você lembrou do que você leu. Não simplesmente tentar, né?
enfiar a goela abaixo, mas tá ok. O que foi mesmo que eu li mesmo, tal, né? Então, você precisa realmente buscar, retrieve, né, como diz, essa informação. Então, é quando você lembra. Tá? Então, esse é um ponto importante. Próximo slide. Né? Então, você leu, mas não resolveu. O que faltou? Então, aqui tem algumas questões que vou deixar em aberto, cada qual, né, tem as suas estratégias. Eu vi, vocês vão ter outras palestras, né? Eu achei super legal, gestão de tempo, lidar com emoções, todos esses elementos acho que vão ser importantes, vão se abordar isso, né, diferentes técnicas. Mas acho que é importante o quê? Né? Entender, né, em que fase que você está. Obviamente, a aprendizagem requer um foco, né, esforço, né, requer que você teste muito, né, porque o que acontece muitas vezes é que quando a gente lê, ela tem uma pouca praticidade e que na prova, muitas vezes, as questões elas são muito, digamos, de simulado de prática da vida real. E então, para os alunos, ela tem dificuldade de fazer essa extrapolação. Mas é importante você tentar, dentro, digamos, da prática, né, da prática de estudar, né, fazer essas questões aí de uma maneira que tenha uma praticidade, né, um uso dessas questões. Um ponto importante também, pessoal, né, que a gente vê, que daí é uma questão de ensino, é uma coisa um pouquinho mais desse lado do balcão, do professor, né? Então, o que acontece? O professor, né, muitas vezes, não é errado, eu enxergo isso muito claro. O professor, ele já está num patamar, né, de conhecimento muito avançado, né? Eu tomo isso como uma crítica também pessoal minha, né, de ultra especialista na área. Então, muitas das questões básicas, elas já passaram, né? Quer dizer, aquilo está assim, tá assim, tipo, é óbvio, né? Mas para o aluno que está chegando agora, não é óbvio, né? Porque essa ficha ainda não caiu, né? Então, o processo de aprender aí, ela requer o quê? Requer uma outra estratégia, que muitas vezes, quem que vai ser o melhor professor? O teu amigo, o teu colega. Por quê? Teu colega, ele acabou, que aprendeu, né? O colega que aprendeu, porque ele acabou de aprender. Ele sabe qual que foi a dificuldade, né? Ele sabe como que te explicar melhor do que aquele professor que já tá lá no outro espaço. Então, teu amigo, não despreze ele, viu? Valorize o seu colega, o nerdzinho lá, né? Muitas vezes, esse é o cara que você tem que, pô, me explique melhor aí e tal. Ele vai te conduzir de uma maneira que eu acredito que vai ser mais fácil de você entender do que o professor. Né? Então, muitas vezes, até os próprios alunos reconhecem, olha, quem são os melhores professores? São os PEDs, que estão lá, que são os alunos, né, que estão, né, tá? São os alunos que estão ensinando. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Então, a questão da aprendizagem, realmente, ele é uma coisa complexa, né? Não temos uma fórmula única. Cada um vai precisar encontrar a sua fórmula, mas um ponto importante: se você está se batendo agora, né, e possivelmente está, se você está usando a estratégia que você usava na época do cursinho, não vai dar mais. Né? Então, você precisa adaptar para uma realidade de estudante da universidade. Né? Então, você é cobrado uma autonomia. Né? Enquanto que no cursinho, no ensino médio, que seja, os professores ainda pegavam muito na tua mão, levava você. Agora, o professor não pega mais na tua mão, não. Né? Então, precisa realmente saber que vocês não estão mais em Kansas. Né? Tem um filme lá da Dorothy, acho que vocês nem sabem o que é, mas que não estão mais em Kansas. Né? Então, vocês estão na Unicamp. Tá? Então, esse é um ponto importante. Próximo slide, por favor.
E a questão do estresse, né? Então, acho que o estresse, o que é o estresse, né? Estresse é uma resposta biológica, né? Que todos nós temos, né? É uma defesa, é um mecanismo que nós, ser humano, que sejam os bichos, elas se desenvolveram, sobretudo, para a sobrevivência, né? De frente a uma determinada ameaça, nosso corpo ela desencadeia uma série de ações, de liberação de hormônios, de neurotransmissores, para preparar a gente em duas situações. Ou a gente briga, né, fight, ou flight, ou corre, né? Então, ou você luta ou você corre. Então, prepara com o que a gente faz. Só que a questão do estresse a curto, né, de leve, ele até é bom para colocar um pouquinho mais de foco atencional, que seja, de leve, né? Mas quando ela acaba sendo exacerbado, ela começa a bloquear a rede neuronal que é importante para a aprendizagem, porque toda a energia ela vai ser alocado para o sistema de preservação da vida. É como se tivesse um botão vermelho, pom, todo acidente liga, o teu cérebro está em prontidão, né? Agora estamos preparados, o corpo todo para correr, para lutar, descarga adrenérgica e tal, né? Liberação de cortisol, preparar para aquele momento crítico de sobrevivência física, né? Então, a questão do estresse, ela está aí, né? Só que ameaças, elas podem ser diversas, né? Ameaça física mesmo, vem alguém te assaltar, é uma ameaça, né? Vem o teu supervisor, né, o teu professor, com uma prova. É uma ameaça, porque você precisa ir bem para poder passar, porque ali está alguém que é uma barreira para o teu progresso. Né? E o teu cérebro não consegue distinguir isso. Ela interpreta a ameaça como ameaça e ela desencadeia essa série, né, de ações que é do estresse. A longo prazo, né, que a gente vê, ela acaba levando uma situação que hoje se dá o nome de burnout, né? Quer dizer, você fica tão estressado na altura que você está acabado, né? Tá. Então, essas são situações extremas. Então, novamente, né, o seu cérebro não sabe que é só uma prova. Tá? Então, e muitas vezes você tem que falar até para o teu próprio corpo, até falar para você mesmo, ó, é só uma prova, né? Vocês vão ter acho que também um webinário, como lidar com essas situações. Eu indico para quem nunca tentou controlar, né, a ansiedade, tem várias maneiras, tem técnica respiratória, tem mindfulness, tem diversos, né? Tem várias técnicas. Acho que cada um vai ter que encontrar uma que realmente se dê melhor, de uma maneira que você possa, né, controlar um pouquinho mais esse fenômeno que é teu, né, é seu mesmo, tá? Porque um ponto que todo mundo precisa saber, acho que se não sabem, né, o estresse vai acompanhar a vida toda de vocês, né? Até o último dia da vida, né? Só vai deixar de ter quando realmente partirem para um outro, digamos, outra dimensão. Então, o estresse é um ponto de que precisa saber lidar. Próximo slide. E para aprender, pessoal, né? Para aprender, novamente, a gente falou lá, né, da parte de consolidação. Estudar, né? Dormir é estudar, né? Então, eu sei como é difícil. Eu também já fui adolescente, né? E, obviamente, um jovem é ótimo porque o corpo aguenta, né? Você consegue ficar a noite inteira, vai na festa, tal, da atlética, tal. Dia seguinte você está lá na aula, está todo alegre, como se nada tivesse acontecido. Que bom, a idade é maravilhosa, né? Obviamente, com a idade as coisas vão pesando, mas isso não quer dizer que não tem um preço que você está pagando, né? E você vai estar pagando, sim, a conta chega, né? O próximo slide, por favor, né? Que quando você não dorme, você resulta numa memória, uma consolidação de memória mais fraca,
É simples. Quando você vara à noite, né, estudando, você está estudando para esquecer, bem dizendo. Né? Então, até entendo dos benefícios. Eu realmente tenho que estudar aqui e tal. Né? Daí você torce, pelo menos aguenta até eu terminar de fazer a prova. Né? A hora que terminou de fazer a prova, putz, o que, que eu estudei? Esqueceu. Esqueceu. Porque é óbvio, né? Isso acontece, esquece mesmo. E para algumas disciplinas, algumas graduações, eu digo, né, muito da área médica, sou da área médica, né, muitas vezes, né, que estão na cadeira básica, ah, que estão estudando os conceitos básicos, às vezes os alunos até têm dificuldade, mas para que serve isso? Né? Acontece que, acho que também os alunos precisam ter uma certa confiança no currículo, né? Acho que precisa acreditar um pouquinho no currículo, que elas foram desenvolvidas de tal maneira que os elementos vão se conectar, né? Apesar de que talvez naquele momento seja um pouquinho desconexo, ou você enxerga um pouco a aplicabilidade, mas elas estão lá porque elas se conectam dentro de uma visão maior da formação. Aí que a Bruna, nada faz sentido, não sei como. Mas acredita, Bruna, né? Que faz uma conexão e que elas realmente vão ser úteis. Os alunos que estão, digamos, na medicina, do quinto, sexto ano, eles falam, não, aquele negócio, aquela matéria que ensinaram lá, né? Puxa, faz todo sentido agora aqui, né? Tal. Então, é importante entender de que as informações, elas se cruzam. E talvez uma das grandes dificuldades na vida acadêmica universitária é essa conexão, essa associação de que vocês vão precisar fazer. Né? Então, quer dizer, não vai ter dentro do currículo essa amarração, vocês vão precisar amarrá-los de certa maneira. É como se fosse uma pilha de conhecimento. Então, a base da pirâmide, que vocês estão no ciclo básico, elas vão ser importantes. O conhecimento, elas vão se colocando como se fosse, né, tijolos, que vocês vão montando peça a peça. Né? Então, claro, se você não tiver a informação consolidada na base, você vai ter dificuldade em montar essa pirâmide de conhecimento. Tá? Então, esse é um ponto importante. Né? Sobretudo, eu falo isso na medicina, mas eu acredito que isso valha também para outras graduações. Né? Próximo slide, por favor. Então, alguns elementos acho que são gratuitos aí, né? Acho que gratuitos, acho que é vida saudável, cérebro saudável. Então, sono, né, novamente, eu estou estressando bastante a questão do sono, porque realmente é importante, né? A questão do sol, né? O sol, felizmente, quem que estuda de manhã, pelo menos acorda, vai andando, tal, é importante. O exercício, atividade física, pessoal, é importantíssimo, né? É importantíssimo. Ela realmente é uma maneira de até trabalhar o nosso corpo para o estresse, né? Que nem eu falei. O nosso corpo, ela responde ao fenômeno de estresse. E se você tem o teu corpo, né, malhado, né, com cardio em dia, exercício, você enfrenta muito melhor essas situações de estresse, porque teu corpo consegue absorvê-la, né, realmente consegue. Mas, obviamente, não quer dizer que você não tem que lidar, né, com o estresse, entender isso. Né? Então, atividade física é importante. Amizades, amigos, pessoal, olha, acho que é um momento que vocês vão firmar amizades que possivelmente vocês vão levar para a vida, né? Vocês vão levar para a vida. Então, aproveitem os bons amigos, né? Façam amizade. Acho que esse relacionamento, elas ajudam, né, mutuamente, ajudam, digamos, a enfrentar a dificuldade, os desabafos, né? São os amigos que muitas vezes levam você adiante, né? Então, obviamente,
também escolham bem as amizades, né? Então, os amigos são importantes aí, né? Eu digo amigos, né? Então, isso é importante. Né? Isso tem já provado que os relacionamentos, né? Elas são o que vai fazer com que você tenha a melhor saúde mental, né? Então, esse é um ponto importante. Né? E claro, que nem falou, ó, principalmente no mercado de trabalho futuro, são os amigos que indicam os amigos, né? E assim vai embora. Pausas, né? Pausas. Né? A gente precisa também entender de que a gente precisa dar um tempo para nós. Né? Nós precisamos um tempo para nós, né? Um tempo para reflexão nossa, para a gente parar um pouquinho, nem que seja de uns 10 minutinhos, que seja, todo dia, um tempo seu só, né? Desconectar do celular, né? Sobretudo se você está para baixo, porque é o seguinte, os algoritmos das redes sociais, né? Particularmente o TikTok, ela é deletéria para quem está em depressão, né? Porque você começa a entrar num loop sem fim de feeds, né, de depressão, porque se você se identifica com uma determinada situação, o algoritmo do TikTok vai te dar mais. Então, você entra num poço sem fundo. Então, tem que se desligar das redes sociais. É importante isso, né? Então, a questão da tela, a questão, né, digamos, das redes sociais, então, realmente, é ótimo, né? Obviamente, hoje, né, nós temos esse mundo paralelo, mas precisa entender que, para a tua saúde, o teu cérebro não consegue distinguir do mundo real do mundo virtual. Ele não distingue, né? Então, por mais que é virtual, ele não distingue, tá? Então, as respostas que ele vai estar dando, que seja o comportamento dela, ela realmente ela é influenciável por todos os estímulos que você apresenta a ela, tá? Então, você precisa ter um né, autocontrole, né, muito grande. E, novamente, para a fase da vida de algumas pessoas, essa é um tanto quanto difícil, porque, em termos estruturais, ela ainda não está totalmente preparado, o lobo frontal ainda não se consolidou para isso. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. Próximo slide. Né? Então, 3 regras de ouro, né? Resumindo, né? Então, foco profundo, então precisa focar, né? Tem o esforço, tirar as coisas que te distraem, né? Testar mais do que ler. Então, se tem simulado, faça provas práticas, esse é ponto importante, até para, digamos, simular situações de estresse. Né? Se você tem estresse em fazer prova, né? Tente fazer simulados para que você possa se acostumar, né, com aquela situação. E, por fim, novamente, dormir bem, dormir bem, dormir bem. Tá? Enfim, acho que estamos terminando, o último slide. Né? Se está difícil, né? Leva isso como um ponto, né? Que nem você está na academia. Pô, você está difícil, tal, então, quer dizer, tá funcionando, tal, né? Então, se está leve, não está indo bem. Então, se está ficando difícil, então, opa, você está aprendendo. Né? Se você está muito fácil, epa, alguma coisa está meio estranha. Então, terminando a nossa fala, né, até pergunto, o que você vai mudar hoje? Tem alguma coisa, depois dessa nossa conversa, que possa ter ajudado um pouquinho, né, você entender um pouquinho o cérebro e tal? Por fim, terminamos com o último slide para vocês, um docinho, né, para o final da tarde, e agradeço novamente aí a Marilda, a Camila, o Tiago, e todos vocês, claro, que estão aqui, né, assistindo, né, e vão abrir para perguntas aí. O Thiago falou, dormir mais, isso aí. Muito bom, professor. Adorei os docinhos ao final, viu? Que bom. Bom, eu sei que o pessoal participou bastante aqui durante a apresentação, fazendo algumas perguntas. Eu acho que eu vou seguir por ordem de comentários que foram aparecendo e vou fazendo aqui algumas leituras, né, para vocês se sentirem representados também. O Marcelo comentou aqui, a memória de curto prazo tem um limite para processar informações que serão guardadas na de longo prazo. O Adriano comentou, e geralmente o guardar a longo prazo é eficaz quando sendo o ritmo do aula dada, aula estudada.
Muito bem. O Marcelo colocou uma pergunta. Professor, qual a relação da emoção com o aprendizado? O estresse durante os estudos faz parte, certo? Qual o limite desse estresse? Então, esse limite é um quanto difícil de a gente dosar ela. A gente sabe que, né, um certo estímulo, ela é positiva. Mais do que um estímulo negativo, muitas vezes estresse, acho que o estímulo positivo, ela funciona muito mais, a questão da emoção positiva, né? Só que nós fomos criados nossa vida toda sobre ameaça, né? Então, essa, infelizmente, é o formato da nossa educação, né? Nós somos educados, olha, se você não estudar, vai ser reprovar. Nós nunca fomos ensinados, cara, se você estudar, vai ser ótimo, você vai passar de ano, né? Então, nunca trouxe um lado positivo. Né? Você vai passar de ano, vai entrar de férias mais rápido, né? Você vai aprender uma coisa nova, a gente vai poder ver outras coisas que são super legais. Então, o estímulo, infelizmente, do nosso modelo de ensino, né, na nossa criação, ela é muito mais negativa do que positiva. Mas a emoção, ela certamente é um elemento importantíssimo, né, na consolidação da memória. Até pergunto para você, olha, você possivelmente vai muito, né, lembrar, né, da última festa bacana que você teve, né, talvez do teu aniversário, do que foi servido, né, do que você comeu, em comparação do que você comeu há 3 meses atrás, né, num dado dia. Né? Então, quer dizer, os elementos da memória, elas são muito mais ricas quando tem um contexto emocional, né? Então, quando a gente fala do estresse, ele tem um contexto emocional, entretanto, ele precisa ser leve, porque já viu que quando o estresse é muito grande, a ameaça, ela faz com que o circuito da aprendizagem ela seja, né, camuflado, ela não deixa de funcionar. Então, a dose tem que saber dosar. Mas acho que faça um exercício cada um, né, de tentar ver, cara, olha, eu vou estudar, afinal, por que eu estou na faculdade? Não, porque eu vou depois sair daqui, vou ser um profissional, eu vou estar muito bem instalado, vou realizar meu sonho, né? Então, fazer essas coisas fazem parte do sonho que eu quero ter, né? Enxergar o lado positivo, né? Tentar, né? Eu sei que depois de 20, 30 anos sendo, digamos, martelado em não, 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 né? Fazer essa mudança de chave é muito difícil. Bem, eu vou fazendo aqui algumas leituras por blocos, né, para otimizar melhor o nosso tempo. Acho que alguns comentários aqui também já foram sendo debatidos, né, respondidos pelo professor durante a apresentação dele. Eu vou pôr aqui uma questão. O Adriano fala, professor, qual o peso do lado financeiro no aprendizado? Né? Por exemplo, alguém que vive na vulnerabilidade financeira. E aí tem um outro relato aqui da Pamela, ela fala, tive epilepsia há 17 anos, passei por uma cirurgia no cérebro, lobo temporal esquerdo, astrocitoma grau 2, me resultou em dificuldade de aprendizagem e memória recente, a sensação é de não estar aprendendo, memorizando, decorando. O que percebo que me ajuda a aprender é reproduzir o contexto para alguém, grupo, de frente para o espelho. Não, legal. Eu vou responder a Pamela, né, que fez cirurgia, isso? Isso, a Pamela, é isso mesmo. Não, realmente, a Pamela, ela teve uma lesão cerebral, um tumor, no caso, que causou também epilepsia e fez uma cirurgia, né? Então, removeu uma parte do cérebro, no caso, e nesse momento está com, digamos, dificuldade na esfera de memorizar, mas que bom que ela já achou uma outra maneira de contornar essa limitação, né? Então, às vezes, o que a gente precisa é realmente de outras maneiras aí de a gente buscar a aprendizagem. Então, ela viu que o fato dela simular, falar e explicar, porque daí o que acontece de explicar? É aquela fase que se você lembra, você aprendeu. Então, para você explicar, você precisa lembrar. Então, esse é o exercício que ela, talvez intuitivamente, sem saber o contexto que a gente falou, ela já está aplicando. Então, você explicar a matéria para outra pessoa faz com que você também aprenda.
Então, novamente, aquele aluno que te explica, ele vai estar aprendendo mais ainda o conceito. Então, esses grupos de estudo, eu sempre acho perfeito, né? Monta um grupo de estudo, amigos, tal, um explica para o outro, um tenta falar, né, que ela sedimenta o conhecimento. A questão da crise financeira, os alunos vulneráveis, infelizmente, ela é um estresse, né? É um estresse, é um estressor, né? Então, é uma situação de estresse, novamente, que causa um impacto, né, na questão da aprendizagem, né? Um elemento, né? Então, novamente, o cérebro não vai identificar que é dinheiro, que é o problema, ele está identificando que tem um estresse. Uhum. O Abraão, saudades do Abraão, você está sempre aqui com a gente, né? O Abraão colocou aqui uma questão, agradecendo, né, pela apresentação, pedindo para o professor explicar o que a neurociência diz sobre o que acontece na mente durante os estudos em uma pessoa com vícios em uso de cigarro, bebidas alcoólicas, maconhas e outras drogas. Tá, vamos lá. Excelente pergunta, Abraão. Obrigado por essa oportunidade, né? Então, que nem eu falei, tem as janelas de desenvolvimento cerebral. Então, as substâncias que foi listado aqui são substâncias que a gente chama de psicoativas. O que é isso? Ele age, digamos, em diferentes receptores no cérebro, né? Tanto que ela é usado para essa finalidade, para ter uma distorção, digamos, da realidade, ou de elicitar algum tipo de sensação, e que essa sensação, para aquela pessoa, dá um determinado prazer, né? Então, muito dessas substâncias ativam, de fato, uma via, digamos, do prazer, que é na via dopaminérgica, né? Então, esse é um ponto que a neurociência tem isso muito claro. Algumas das substâncias, né, boa parte, elas acabam fazendo mudanças sinápticas importantes, né? Então, essas mudanças sinápticas importantes podem acarretar alguns problemas, entre eles alguns transtornos mentais que foi visto, né, em usuário de cannabis, né, maconha tal, que é desenvolvimento de transtorno psiquiátrico, né, tal. Daí o pessoal muitas vezes fala, mas não, eu fumo e nada acontece. Olha, novamente, existem regras de exceção, mas de uma maneira geral, né, os estudos que mostram, realmente tem um efeito negativo deletério. Bebida alcoólica, né, o álcool, né, quando consumido abaixo de 21 anos de idade, ele aumenta o risco dessa pessoa ser etilista, né, alcoolista na vida adulta, né? E o álcool, isso é mais do que evidência, que ela causa série de doenças, inclusive câncer, né? Então, foi a primeira vez, no ano passado, que trouxeram essa questão do álcool causar câncer, né? Era uma coisa que eu não sabia, sabia, mas, obviamente, tem um lobby grande, né? É uma indústria que gera muito dinheiro. Da mesma maneira, o cigarro, por anos já sabia que o cigarro dava um problema, só tempos depois que, né, traz que o cigarro realmente dá câncer. Então, todas essas substâncias, elas podem ter impacto no desenvolvimento cerebral, podem ter impacto no funcionamento cerebral também, né? Algumas podem ser talvez mais momentâneas, mas alguns podem ser efeitos mais duradouros. Aquela coisa assim, vai perguntar para mim, quer dizer, eu não vou nem responder, né? Porque o universitário é um bicho curioso, né? Cada qual vai ter suas experiências, mas, né, fiquem sabendo, e até eu imagino que todos já sabem, né? Então, é um risco que cada um corre, né? Novamente. Alguns universitários sobrevivem tal, e sabendo que esses elementos não combinam com o aprendizagem, né? Eu gostaria de vir falar, olha, se você usasse uma dessas aí, você vai realmente consolidar a tua memória, né? Você vai aprender muito mais, mas não. Tiago, não acontece, Tiago, tá? Sinto muito, mas não vai acontecer, né? Quer dizer, Abraão, né? Que perguntou. Isso, o Abraão.
Muito bem, vou para duas perguntas aqui que elas estão relacionadas. O Pedro pergunta assim: quanto tempo leva para o cérebro consolidar uma memória sobre um conteúdo? É igual à formação de um hábito, leva 21 dias? E a Evelyn pergunta: quando faço uma prova, só lembro o que estudei depois da prova. Isso está relacionado ao nervosismo? Então, vamos lá. O Pedro, né? Pedro e Evelyn, né? Que perguntaram isso. Isso, Ah, é isso mesmo. Pedro, a questão, né, se você lembrar daquela primeira curva que eu mostrei lá, né, da plasticidade, a plasticidade, ela realmente ocorre de uma maneira mais intensa quando você é jovem, né? Então, com menos esforço. Então, a consolidação não tem uma evidência clara de quanto tempo. Tem alguns estudos in vitro, até mostra, né, a molécula indo carreada, né, em questão de horas, né, se consolidando. Mas a gente sabe que essa consolidação, ela depende, digamos, de repetição, né? Então, isso vai variar também de cada um para cada um. Então, você, enquanto jovem, vai ser muito mais rápido consolidar essa informação, né? Sobretudo, se você já está construindo essa informação em cima de uma base que é importante para essa outra informação. Então, ela é modular, né? Porque uma informação depende da outra. Então, a questão, o comportamento do outro lado é muito diferente, né? Então, a questão do 21 dias, eu até acho que é pouco, né? Muitas vezes tem gente que não consegue mudar um hábito, né? Leva a vida toda, não muda. Então, realmente é uma questão de hábito até mais complexo um pouquinho, tá bom? Então, Pedro, isso. A Evelyn era sobre o... Qual que era mesmo? Era... Ela estuda, Estudei mesmo. Sim, isso, Evelyn. se lembra É depois. o famoso, deu branco, assim, né? Algo assim, né? O popular, eu esqueci na hora e tal. É muito possível tenha, digamos, é, teu cérebro foi hackeado, né? Foi tomado como refém pelo estresse aí, né? E com isso você não conseguiu acessar as informações. A partir do momento que terminou a prova, você saiu do nível do estresse, você conseguiu puxar aquela informação em alguma gaveta do cérebro que estava lá, né? Estava lá, né? Então, é aquela coisa, às vezes está procurando uma coisa em cima da mesa bagunçada, que seja, você está com pressa, afoito, né? E não acha, mas que se você parar, deixa eu dar uma respirada aqui, e você olha com mais calma, você acha. Então, é uma analogia que eu estou trazendo para você, que possivelmente você estava, né, digamos, aí, no termo, estressada no momento. Então, como fazer? Você precisa ter uma técnica de controle de estresse. Então, realmente, o teu problema não é nem você aprender, mas assim, controlar essa emoção. Né? Como eu falo, o cérebro pode ser teu grande aliado, mas também pode ser o grande inimigo aí, né? Então, o teu cérebro não te ajudou aí, né? Ela te atrapalhou, né, nesse ponto. Tudo bem. Camila, você fez uma pergunta aqui para o professor, quer falar? Quero sim. Professor, obrigada. Foi muito bom poder ouvir seus conhecimentos. Uma queixa bem recorrente no atendimento aos estudantes é a manutenção da atenção, né? Diz que está assistindo aula e não consegue prestar atenção, ou que vai estudar e não consegue ter atenção, foco. Aí o senhor falou sobre tirar as distrações, mas eu queria saber também se tem algumas indicações de como treinar a atenção por mais tempo. Tá, uma excelente pergunta, né? Tem algumas pessoas que tentam, né? Quer dizer, diz que funciona. Eu nunca tentei, né? Em si ou fazer uma pesquisa. O que falo, né? O foco atenção ela muda de pessoa para pessoa, né? E, geralmente ela não é longa. Algumas pessoas conseguem ficar focadas por 10 minutos, né? Que seja. Alguns no máximo 20 minutos, né? É difícil hoje pegar uma pessoa que consegue ser focada por 50 minutos direto, né? Esse aí é o mestre Jedi, até eu diria, né? E, de fato, até, assim, novamente, eu me coloco também como uma pessoa que é do outro lado, porque a gente dá aulas aí de 50 minutos, né? Então, certamente vão ter momentos de lapso, né?
E, então, acho que a comunidade docente, né, professor, né, acho que está tendo essa discussão já, essa preocupação em alguns grupos, de realmente fazer blocos de aula mais curtos, né, a prática pedagógica de 15 minutos, com um pouquinho de reflexão, uma breve pausa que seja, né, uma retomada, né, em vez de uma coisa que seja contínua, né, de uma maneira contínua, assim, porque a pessoa não consegue reter a atenção plena. Tá? Mas um ponto também importante é isso aqui. Isso aqui, né, isso aqui é um grande distrator, né? Porque se você está aqui, que seja, está na mesa, o professor fala, a luz, acende a luz, automaticamente o pessoal para ver. Ou até já é, como se diz, já é hábito. A pessoa pega no celular e fica olhando de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos. Então, eu acho que os alunos precisam, né, criar um hábito de guardar o celular, né, guardar o celular. Daí tem um outro problema, né, que nem eu coloco, os alunos estudam com tablet, com o computador. E o tablet, o computador tem o WhatsApp lá. Não, então, quer dizer, acaba, digamos, sendo um elemento, obviamente, para anotar as coisas, mas acaba sendo também um elemento de distração que compete com a atenção. Né? Porque a gente fala, ela é multitasking. Não funciona dessa maneira. A partir do momento que você muda o teu olho, esse lado não tá mais prestando atenção aqui. Então, se falou, ele não vai registrar. Então, a questão atenção novamente plena, focada, profunda, requer que você esteja totalmente imerso naquilo que a pessoa vai estar falando. Então, técnicas, o que tem? Né? Tem meditação, né? Tem o pessoal que fala que yoga ajuda muito a trazer para o momento, né? A própria corrida, atividade física, né? Muitas pessoas falam porque você precisa também estar com o teu corpo preparado, ficar lá paradinho, né? Escutando, né? Porque às vezes começa a doer a coluna, né? Tá ruim, ou tá quente o ambiente, tudo serve como um elemento de tirar a pessoa do foco atencional. Então, esse é um ponto importante. Mas quando a pessoa vai estudar, ela tem um pouquinho mais de controle, por conta, né? Então, faz blocos menores que ela possa dedicar treinamento. Afasta o celular, guarde esse momento, eu vou me dedicar para estudar isso. Faça uma provinha para ver se eu entendi. Então, pega e explica para um outro colega, né, para ver se sedimentou. São algumas estratégias. Né? Estuda em grupo depois, que seja. Mas, queira ou não, ela também precisa ter um momento para ela. Né? Esse foco, muitas vezes, de aprendizagem, ela é individual. Né? Tá. Muito bem. Pessoal, nosso tempo já está estourado. Eu gostaria só de encerrar com uma pergunta aqui do César. Professor, você poderia explicar como a metacognição funciona? Existe uma maneira de convencer meu cérebro de como estudar e dessa maneira ele se adaptar à aprendizagem? Isso seria a neuroplasticidade? Sim, você pode, tipo, enganar, né? Tem aquela forma, finja até que seja verdade, né? Você tem que, de certa maneira, você tem que realmente trazer um elemento positivo. Você nunca pode falar que eu não aprendo porque eu sou muito ruim de memória. Porque você já está se dando uma sentença a você. Você precisa confiar em você, né? Então, você precisa realmente trazer elementos aí de que coloque você, obviamente, em um lugar privilegiado, né? E que você possa, digamos, exercitar e desenvolver isso. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, a questão da metacognição, que se discute muito, ela é válida, né? É válida, tá? Então, eu vejo, assim, muitas vezes, olha, eu consigo, talvez, fazer algumas abstrações melhores, eu consigo realmente aprender mais a partir do momento que eu elevo essas informações num outro patamar, eu consigo contextualizar de uma outra maneira. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas, sobretudo, assim, eu gostaria de terminar, né, com uma mensagem que acredita em você, né? Acredita em você.
Nunca se ponha para baixo, né? Foi mal na prova, só foi naquele momento, não quer dizer que você seja ruim, né? Tá? Não, nunca se rebaixe, você nunca se resuma a uma nota. Você é muito mais do que isso, tá? Então, aproveite para realmente, né, congratular você, olha, você fez o teu melhor, eu vou fazer melhor da próxima vez, é melhor cada dia, né? Então, vai buscando maneira de você se superar cada dia mais, tá? Então, não se contente com você ontem, hoje, né? Busque de você amanhã, aquela figura que você quer ser, né? Então, o SAI está aí para ajudar também, né? Então, acho que tem uma equipe fantástica que pode estar aí ajudando vocês, alunos, né? A questão da saúde mental é importante, na frente de alguma questão, né, de sofrimento, procure uma ajuda profissional. Muitas vezes, a gente sozinho, a gente não consegue dar conta, né? A gente precisa reconhecer, né, que a gente precisa de uma ajuda profissional nesses momentos. E o SAI, né, a Unicamp, tem a equipe preparada para receber vocês, tá bom? Muito bom, pessoal. Professor, muito obrigada. Em nome da diretoria da DEAP, agradeço aqui a participação do professor Lee, a presença de todos vocês. Gostaria aqui de reforçar o convite para participarem da programação do semestre. Nós temos lá várias atividades coletivas, como outros webinários, oficinas, além dos atendimentos individuais, e o nosso canal do YouTube também, que fica ali o repositório dos webinários, que são gravados com temáticas sempre voltadas aí para as questões de aprendizagem e construção de carreira. Pessoal, então, boa semana para vocês e bons estudos, e vejo vocês aí na próxima. Tchauzinho.